satisfaz, bate palma. Se explode o coração, levante a mão. Se a fé de Jesus fica de pé, vamos todos assentar, e um sorriso vamos dar. E agora, baixinho, bate palma, bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Amém? Se eu não cantar essa música, o pessoal não me deixa sair daqui. Eu estava estacionando o carro ali, eu nem sei quanto tempo eu tenho com o chefe. Eu estava estacionando o carro ali e o irmão, eu estava terminando de estacionar daqui, gritou: pastor, música. Eu falei: é mais fácil levantar música do que de mim. Que maravilha! Irmão, é o que eu vou falar aqui para você aqui, com que intenção Deus tem uma família. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, verso de 4 a 7. Esse placar em cima, esse horário me lembrou a Houston, nos Estados Unidos é assim. O horário já está aparecendo assim, você fala menos. Legal, bom, muito bom. Achamos aí? Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Olha o que o versículo diz. Ainda nenhuma erva do campo havia brotado, mas existia, presta atenção no texto, porque o Senhor Deus ainda não fizera o quê? Chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Deus já pensando no trabalho. Verso 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Oremos. Deus e Pai, obrigado por essa manhã, pelo privilégio de estar nesse lugar, por poder compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos. Que esta palavra, Senhor, tenha o endereço certo, cada família, cada lar. Ó Deus amado, que nós possamos esponjar a Tua palavra nesta manhã, que nós possamos absorver a Tua palavra nesta manhã. Fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos ouvir, ó Deus, o Senhor falando conosco, com a nossa casa, com o nosso lar, com a nossa família. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Enquanto nós se assentam, a gente precisa entender que todas as coisas foram criadas por Deus com propósito. Deus não cria nada aleatoriamente. Todas as coisas de Deus, todas as coisas construídas, criadas por Deus, têm propósito. Deus não faz nada por fazer. Deus não cria nada por criar. Deus cria todas as coisas com um objetivo, com uma meta. Deus sempre fez todas as coisas desta forma. A sociedade, ao longo do tempo, ela tentou, ou ela tenta desconstruir o que Deus estabeleceu. Eu não sei se você tem percebido que ao longo de um tempo para cá, o objetivo da sociedade é desconstruir a família. É não valorizar a família. Ora, se há alguém que ainda luta pela família, alguém que trabalha, alguém que acredita na família, alguém que persevera pela família, tem sido a igreja. E eu falaria assim, algumas igrejas, não todas. A família, então, é o quê? É um projeto
deseja escolher a outra, e a oportunidade de escolher a outra, para que possa se casar com ela, fazer da sua vida uma vida que funcione, uma vida que dê certo. Eu não sei como você falou para sua namorada o dia que você a conquistou, mas eu nunca esqueci isso. Eu falo sempre isso para a Rose: dormi pensando em você, acordei te amando. Eu não sei se ao longo do tempo isso permanece. Aquele bombom, aquela flor, enfim, tudo aquilo que a gente precisa manter. E manter talvez seja uma das coisas mais difíceis. Mas a família é um projeto de Deus. E como toda a construção que existe, é necessário que haja manutenção. Continuamente. É necessário que se faça a manutenção. Se você tem um ar-condicionado, você não faz manutenção, vai chegar uma hora que ele vai ter problema. Tudo na nossa vida precisa de manutenção para não dar defeito. Os defeitos acontecem no casamento de gente crente. E pasmem, na vida de pastores, exemplos, ensinadores, conselheiros. Por quê? Porque não se faz uma manutenção preventiva. Não pense que amar é o que vai fazer que você olhe e diga assim: ah, eu amo fulano e ela vai viver para sempre ao meu lado. Você vai precisar trabalhar para que esse amor não seja desconstruído, para que esse amor possa estar continuamente vivificado no seu relacionamento, para que você possa ver as bênçãos de Deus. Por que tantos lares de crentes, por que tantos divórcios acontecem no nosso meio, irmãos? No meio da igreja. Você há de convir comigo, eu vou ler um texto para você, que isso não deveria acontecer. Você sabe que é necessário que haja um trabalho intenso, um trabalho que não seja cessado ao longo do tempo. A família composta por Deus, a que Deus estabeleceu, é a de Gênesis. Pode existir outras famílias. O mundo é livre para escolher qualquer tipo de família, mas a família de Gênesis é a família estabelecida por Deus. Eu vou ler para você: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem Deus o criou, homem e mulher, os criou. Quando Jesus, falando a respeito do divórcio, explicando a respeito do divórcio, ele vai dizer que isso acontece por causa da dureza do coração. Para você ver como é que uma pessoa que hoje ama endurece o coração, né? Como é que uma pessoa que hoje ama, amanhã tem ódio? Como é que uma pessoa que hoje ama, amanhã não gostaria de ver a pessoa nem pintar? Por que isso acontece? Porque a gente não cuida, irmãos. Porque a gente não faz a manutenção. Porque a gente não cria um relacionamento. Uma das coisas, talvez seja a maior revelação das mulheres: diálogo, conversa, sentar, falar, resolver problemas. A gente acha que o tempo vai se encarregar de melhorar, o tempo vai se encarregar de piorar o relacionamento. Jesus, falando a respeito do divórcio, ele vai dizer assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Deus então estabelece um propósito ao criar o homem e a mulher. E você sabe que a mulher aos homens, a todos nós os homens, a mulher é o presente de Deus. Nem elas disseram glória a Deus. A mulher é o presente de Deus. Por quê? Porque Deus fez todas as coisas. Mas Deus sabia que lá dentro
casou porque havia um vazio dentro de você. Porque você achou a necessidade de ter alguém para somar com você. Casamento é soma. Casamento é multiplicação. Casamento é adição, é somar. Casamento é fazer do ambiente onde você vive um ambiente agradável. E quem faz isso, irmãos, não é Deus, somos nós. Somos nós que fazemos que o nosso casamento seja uma bênção. A gente cantou uma música aqui, muito antiga. Eu me lembrei de uma outra. Minha casa será uma casa de bênção. Uma casa de bênção requer o que? Trabalho. Requer dedicação. Porque se nós não trabalharmos, se nós não nos dedicarmos, nós vamos descer a ladeira abaixo do relacionamento. Eu quero então destacar algumas lições, pelo menos 3 lições, que acredito serem elas importantes para o nosso crescimento. Por que para o nosso? Porque eu também sou casado, porque eu também preciso. É muito prático e fácil ser teórico, difícil é ser prático. Teoria é fácil, o difícil é você pegar a teoria e aplicá-la dia a dia. É difícil você pegar a teoria e fazer que esta teoria seja vivida, vivenciada no seu dia a dia. Primeira lição: a família, a sua família, não a família do outro, mas a sua, a minha família, é a base da sociedade. Sua família. Você já pensou nisso? Você já pensou que a sua família é a base desta sociedade corrupta que nós vivemos? Você já pensou que a sua família, ela não pode desmoronar? Você já pensou que a sua família é um projeto de Deus para que seja um exemplo para outras famílias? Que a sua família precisa ser um exemplo nesta igreja? Que a sua família precisa ser um exemplo no meio da vizinhança, no meio dos amigos, no meio daquelas pessoas que não conhecem Deus? É a sua família. Você precisa trabalhar por isso. Você precisa lutar por isso. Por que ela é a base? Porque esta igreja, o que segura essa igreja, é o que você não vê. O que você não enxerga aqui é o que segura. Essa igreja é tão alta. Essa igreja, ela é segurada, ela é segura, ela é sustentada por aquilo que você não vê. Eu não sei quantas sapatas tem aqui nessa igreja, mas imagino que são sapatas grandes, enormes. Eu acredito que foi gasto muito dinheiro a construir essa igreja, mas o que segura ela não é a beleza, não é o que você vê, não é a embalagem. O que segura o relacionamento não é a embalagem. Você está tão bonito hoje, arrumado. Não é isso que segura o casamento. O que segura o casamento é o que ninguém vê. O que segura o casamento, o que faz uma pessoa viver 30, 40, 50 anos ao lado de uma outra. O que faz, se não é, na verdade, um casamento sólido, construído por 2 pessoas, estabelecidos por 2 pessoas. Isso é tão importante, tão necessário, que eu já ouvi crianças dizendo assim: quando eu casar, eu quero. Já vi uma menina falar: quando eu casar, eu quero que seja o meu marido, seja o meu pai. Por que ela falou isso? Por que ela falou isso? Porque ela percebeu o carinho do seu pai pela sua mãe. Ela percebeu o cuidado do seu pai pela sua mãe. As pessoas nos observam, irmãos, e nós precisamos construir uma família sólida. Nós não precisamos mostrar a embalagem. Às vezes a família parece maravilhosa, parece santa, mas não é. Às vezes a família parece um exemplo. Às vezes a família parece um retrato de uma cópia. Eu vou copiar aquela família ali, mas às vezes não é. É só embalagem. Eu não sei se você já foi enganado pela embalagem. Porque toda embalagem é muito bonita por fora. Toda embalagem. Eles fazem a embalagem de forma que os seus olhos não têm. E às vezes você compra aquele produto não por causa do produto, mas pela embalagem.
nosso casamento é apenas uma embalagem. As pessoas olham e dizem, olha que marido amoroso, olha que esposa cuidadosa. Mas na verdade não é. E por que não é? Porque não estabeleceu as bases, como o rapaz do louvor disse, os pilares para que se mantenha uma família em pé. Manter uma família em pé hoje, mesmo cristã, é muito difícil. É muito difícil. Manter uma família sem arranhões, manter uma família sem mancha, é muito difícil. Nós precisamos permanecer. Porque nada permanece se não houver base. As bases são os alicerces que duram para sempre. Poderia destruir essa igreja aqui e destruir as paredes, quebrar tudo que existe aqui para fazer uma nova igreja, mas não conseguiria tirar o alicerce que está aqui. Nossas famílias, a sua e a minha, eu não estou fora disso. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta aí, mas corta aqui também. A nossa família tem bases, ou então nós precisamos aprender a construir as bases da nossa família, porque são essas bases que seguram a nossa família, a nossa casa. A igreja precisa resgatar o sentido da família, o cuidado da família. Você precisa aprender a cuidar da sua família. Eu preciso, porque às vezes, no ativismo da obra de Deus, no ativismo de pregar, de fazer visita, de trabalhar, nós somos ótimos para ajudar outras famílias. Nós somos péssimos para ajudar a nossa família. Conta-se que um dia o pastor muito sobrecarregado, ele fazia muitos gabinetes, e um dia a esposa dele entrou na fila do gabinete, falou para a secretária, qual é o nome dele? Aí a moça disse assim, mas como assim? A senhora escolhe o pastor? Não. Aí ele chamou, a próxima, por favor. Quando ele viu a sua esposa, ele disse, o que você está fazendo aqui? Eu vim falar com você, porque você não tem tempo para mim. Às vezes, irmãos, a gente tem tempo para os outros. A gente tem tempo para a obra de Deus. A gente tem tempo para os amigos. A gente tem tempo para as pessoas. Mas a gente não tem tempo para quem é mais importante, o nosso cônjuge. A pessoa que Deus escolheu para a gente formar um lar, para a gente formar uma casa, para a gente formar uma família. Segunda lição. A família precisa refletir a imagem do amor de Deus. A nossa família precisa ser um farol. O amor precisa estar acima de tudo. Mas só que o amor tem sido utilizado só de modo que a gente não percebe uma prática em si. O amor tem sido erotizado. Você sabe que existe o amorelos e o amor ágape. O amorelos é aquele amor apaixonado, aquela paixão que na verdade é amor. A Bíblia fala sobre Aminon. Aminon, ele ficou encantado por sua irmã Tamar. Depois você pode ir lá em 2 Samuel, capítulo 13. Você vai ver o que ele ouve de Jonadab. Jonadab dá um caminho para ele, um caminho errado. Jonadab fala para ele aquilo que ele queria ouvir. Às vezes nós nos cercamos de pessoas que vão falar aquilo que a gente quer ouvir. Eu tenho uma certa reserva com alguns gabinetes, porque a pessoa já chega com a mente cauterizada. Ela já chega querendo ouvir aquilo que ela pensa. Você está aqui para ouvir o que você pensa ou o que eu vou falar? Porque talvez eu fale o contrário do que você está pensando. Você veio aqui confirmar ou você veio aqui ouvir o meu conselho? Nós precisamos aprender, irmãos, trabalhar nisso. Eu não ouço ou não ouvi muito ao longo da minha vida mensagens sobre amor. A gente fala pouco de amor. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, no capítulo 3, ele fala
E se nós queremos manter a nossa cara firme contra os vendavais da vida, contra as tempestades, contra os ventos contrários, o amor vai sustentar o seu relacionamento. O amor vai sustentar a sua casa. Mas o amor tem sido uma palavra pouco usada. Thomas Merton, em seu livro, defende a tese de que homem algum é uma ilha. Na sua tese, ele vai dizer assim: ninguém é uma ilha. Ninguém. Às vezes, no nosso relacionamento, nós somos uma ilha. Não quero conversar, não quero falar com você. Olha, você é uma ilha. Uma ilha. João Mohanna, em seu livro, vai dizer que todo homem é uma ilha inabordável, inatingível. No relacionamento, nós não podemos, ouça bem isso, nós não podemos ser uma ilha. Uma ilha onde ninguém consegue entrar, onde ninguém consegue penetrar. Porque se no seu relacionamento você não tem a facilidade de expressar os seus sentimentos ao seu marido ou à sua esposa, você vai falar com quem? Você vai dizer para quem? Se no seu relacionamento você tem segredos, se no seu relacionamento você não consegue abrir o seu coração, tem algo errado. Há muitos relacionamentos que são esconderijos, segredos, cavernas, que as pessoas não falam, não dizem e vão, como se costuma dizer, levando o casamento com a barriga. Vai empurrando o casamento por causa da sociedade, por causa das pessoas. Mas não é isso que Deus quer, irmãos. Não é isso. Muitas famílias estão construindo muros ao invés de pontes. Nós precisamos aprender a criar o quê? Pontes. Casamento tem que criar ponte. Casamento não tem que criar muro. Você não pode ter um muro contra a sua esposa, você não pode ter um muro contra o seu marido. Não pode falar com ele, porque ele hoje não está bom, ele tem que estar bom. Eu não posso falar hoje com ela, porque ela não está boa. A gente tem que criar uma ponte. Um casamento forte constrói pontes. Aonde a gente dá liberdade, a pessoa vai transitar. Aonde a gente dá liberdade para as pessoas passarem. Você sabe que o muro, ele congestiona. O muro impede. O muro, ele é capaz de impedir o acesso. Mas a ponte não. O amor, que é a ponte, produz acesso. Acesso. Você tem acesso. A base sólida de uma família, da sua família, da minha família, é o amor. Nós temos que trabalhar para isso. Por quê, pastor? Primeiro, que você casou com uma pessoa que você escolheu não para você ser feliz. Não, pastor. Você casou para fazer a outra feliz. Se você construir a base do seu relacionamento e disser, eu sou, eu vou fazer a minha esposa, minha mulher ser uma mulher feliz. Eu vou lutar por isso. Em contrapartida, irmãos, elas farão isso por nós. Você conhece o ensinamento do Senhor, dizendo, as mulheres sejam submissas aos seus maridos, e os maridos amem suas mulheres. Irmãos, é impossível que você amar uma pessoa não seja submissa a você. O problema é que a gente só explora o primeiro ponto. Você tem que ser submissa. Você tem que obedecer, mesmo assim. Mas quando você derrama amor, quando você despeja amor, quando você lança amor, naturalmente, quando você dá atenção, naturalmente, isso vai acontecer. A base sólida de uma família é o amor. Que amor é esse? Não é o amor eros, mas é o amor ágape. A família precisa, então, algumas famílias, espero que a sua não, precisam ser reconstruídas. Relacionamentos que perderam o brilho, o colorido da vida. Você lembra quando você namorava, você sonhava, um dia eu vou casar. Aquele carinho, aquele cuidado, ele precisa continuar.
Porque o problema do relacionamento da família é a falta de amor que ao longo do tempo, os aborrecimentos, os problemas vão desgastando. O casamento vai sendo desgastado porque a gente vai deixando, a gente não faz nada, a gente consegue detectar o erro, mas não faz nada. Não adianta você detectar o erro, você tem que corrigir esse erro. E as nossas famílias, todos nós, estamos propensos a ter alguns erros, algumas falhas. Mas não basta descobrir isso, é necessário que a gente trabalhe em cima disso, para que a sua família seja uma bênção nas mãos do Senhor. Mais do que uma música cantada, mais do que uma música expressada através de uma poesia, você tem que dizer: a minha família vai ser uma bênção. Você tem que dizer, como disse Josué, nessa música cantada: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como é que se serve ao Senhor? Só vindo à igreja? Não, porque a nossa família não começa na igreja, a nossa família começa na nossa casa. Você sabe o que significa a palavra lar? A palavra lar. Você diz: tem algumas famílias que colocam lá na porta: meu lar. Você sabe o que significa lar? Lar é de lealdade. No casamento tem que ter lealdade. De amor. O seu casamento tem que ter amor. E R de responsabilidade. Quando você aprende a colocar todas essas coisas, quando o seu relacionamento é um relacionamento leal, quando o seu relacionamento é um relacionamento de amor, e quando o seu relacionamento é um relacionamento de responsabilidade, quem ganha são vocês dois. Porque quando há divórcio, quando há divisão, não foi um que perdeu, foram os dois que perderam. Porque não souberam manter aquilo que começaram a construir. Irmãos, a coisa mais fácil é destruir. A coisa mais difícil é construir. Em qualquer coisa. Tente construir uma casa. O trabalho que dá, construir uma casa. Mas tente destruir. Você vai destruir em um dia, em 2 dias, em 3 dias, rapidamente. Não deixe o diabo destruir a sua família. Não deixe o diabo, não deixe brecha para que o diabo destrua a sua casa, porque a sua família é um projeto de Deus. Não é um projeto seu, não é um projeto da igreja. A sua família é um projeto do Senhor. Mas projeto para quê? Para funcionar hoje e não funcionar amanhã. Não, é um projeto de Deus para funcionar hoje, é para funcionar amanhã e para mostrar às pessoas que o Deus Criador da família é aquele que tem sustentado a minha casa, o meu lar. Se a sua casa está de pé, é porque Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Deus está abençoando a sua casa. A gente perdeu aquele momento de família de lá. Você já viu os relacionamentos hoje? Se tem 3 televisão, um vai ver o jogo, o outro vai ver a novela, o outro vai ver cada um leva o seu pratinho, um come na sala, o outro come na cozinha, o outro come no quarto. A gente perdeu isso. Eu sou do tempo que mesa faz a diferença. Mesa cria relacionamento, mesa cria intimidade. Hoje cada um quer ver uma coisa diferente. Na hora do almoço, irmãos, na hora da janta, na hora do café, desliga tudo. Fica lá da sua família, diz assim: vamos cear juntos, vamos lanchar juntos. Aproveite isso. Você sabe que no céu não tem casamento, né? Os saduceus, eles pensaram: Jesus não, no céu não tem casamento. Então a única oportunidade que você tem de ser feliz é aqui na terra. No céu não vai ter casamento. Não vai, você não vai casar com ninguém. Faça na sua casa. E aí é uma atitude única. Você não pode fazer da minha casa uma casa de Deus. Você não pode fazer da minha casa uma casa de leitura bíblica. Você não pode fazer da minha casa uma casa de oração. Você já notou como é difícil lá em casa? Como é difícil? Um está estudando, o outro está no
bastante lá em casa. Vamos orar. É checada. Dizia o programa, é checada a hora da oração. A gente precisa orar para que o nosso casamento seja estruturado, fortalecido e abençoado. Seu casamento está na sua mão. Está na mão de Deus no sentido de abençoar. Mas há coisas que você pode fazer que Deus não vai fazer. E eu vou dar um exemplo costumeiro que eu sempre dou. Quando o Senhor quis ressuscitar Lázaro, Ele não tirou a pedra. Ele não desatou Lázaro. Seria ótimo, seria maravilhoso. Ele ter levantado as mãos, a pedra rolasse, saísse, Lázaro fosse desatado, desenrolado. Seria maravilhoso. Mas Ele não fez isso. Ele diz assim: desatai e deixai ir. O que você pode fazer no seu casamento, não espere Deus fazer. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Amar a sua esposa, amar o seu marido, amar os seus filhos é algo que você pode fazer. Construir uma família abençoada, não construir uma família, porque construir uma família qualquer um constrói. Você vê os jovens, nem terminaram de estudar, já tem filhos, já constitui família. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de construir uma família estruturada para manter-se ao longo do tempo. Para manter-se, para segurar-se ao longo do tempo. Às vezes as famílias estão juntas, mas estão separadas. Às vezes os cônjuges estão juntos, mas estão separados. Não deixe que isso aconteça. Você precisa estar misturado. Você sabe aquela história do purê de batata? Pessoa, minha família tem que ser assim. Alguém pegou para fazer um purê de batata, não sei se você faz, nem sei se tem purê de batata no almoço. Mas purê de batata é bom demais, não é? E aí você pega as batatas. Que tipo de... Isso serve para a nossa família, isso serve para a nossa igreja. Você pega a batata, e você tem batata de todo tipo, não tem? Tem umas maiores, umas menores, umas mais gordinhas, outras menos, umas com os defeitinhos que você tem que tirar com a... Até parece que eu sou cozinheiro, não é isso não? Você tem que tirar para você... Enfim, você tem aquelas batatas, você descasca ela. Aí você põe essas batatas para fazer o purê de batata, você põe onde? Na água para ferver, não é isso? Você põe, continua sendo batata? Continua. Continua tudo do mesmo jeito. Os defeitos, uma maior, outra menor. E aí você vai fazer o quê? Vai cortar a batata. Né? Ela já está cozida e você corta a batata. Aí depois que você corta a batata, você faz o quê? Você amassa a batata. E quando você amassa a batata, você faz o quê? Isso aí, purê. Você não encontra mais aquela que era maior, não encontra a menor, porque elas se misturam. Relacionamento é isso. Relacionamento, estamos juntos para vencermos. Igreja é isso. Não tem maior ou menor, tem liderança, não tem maior ou menor. Todos somos um em Cristo Jesus. Todos nós precisamos virar, desculpa a expressão, purê de batata. Não, eu sou maior, eu quero melhor, eu canto melhor, deixa de bobagem. Daqui a pouco o outro vai cantar no seu lugar, o outro vai pregar no seu lugar, o outro vai fazer o que você faz. Eu disse para minha esposa outro dia, algum dia alguém vai fazer tudo o que eu faço. Eu disse para os professores da EBD, que eu sou responsável, vocês não pensam que eu vou ficar quantos anos, 50 anos aqui, dirigindo a EBD? Não, alguém algum dia vai ficar no meu lugar. Então o que você fizer no seu casamento, faça com excelência. O que você fizer para a sua igreja, faça com excelência, para que você marque a sua história. Para que as pessoas tenham prazer de copiar aquilo de bom que você fez. A nossa família precisa ser assim. E ser misturada com a presença de Deus. Mas como ser misturada com a presença de Deus se a gente não ora, se a gente não vem à igreja, se a gente não quer aprender a palavra de Deus, se a gente não estuda a palavra de Deus? Como misturar isso? Muitas vezes nós conhecemos o exterior das famílias, mas nós não conhecemos o interior, a não ser que ela expõe. Se a pessoa não vier expor o que é a sua família,
a gente nunca vai saber. A gente sempre vai imaginar que é uma família maravilhosa, a não ser que Deus nos fale, nos revele, nos diga. Não conhecemos, irmãos, os problemas das pessoas. Não conhecemos as crises. Quais são as suas crises? Eu não conheço. Eu não sei quais são. As suas frustrações? Quais são? Eu não conheço. Quais são as suas crises internas? Não sei. Quais são os problemas do relacionamento com os meus? Eu não sei. Mas a gente precisa detectar essas coisas e fazer que a nossa família seja uma bênção. Há muitas famílias fechadas em suas crises. Se você confia no seu pastor, não viva em crise, conte para ele. Conte para ele as suas crises, para que você resolva o seu problema. Faça da sua casa uma casa abençoada. Nós vamos aprender a espantar a solidão da família. Há muita gente sozinha, mora no mesmo ambiente, na mesma casa, come da mesma comida, mas se sente sozinho. Como é que pode? Se você mora na mesma casa, dorme na mesma cama, come da mesma comida, como é que você pode se sentir sozinho? Isso é inconcebível. Você não casou para viver sozinho, você não é uma ilha. E se você for, ela precisa ser preenchida por pessoas. Faça da sua casa uma casa de bênção. Saia daqui nesta manhã com esta decisão. Terceira e última lição, estou quase passando a orar. A família é um lugar de segurança. Segurança. Vivemos dias onde a insegurança permeia a sociedade. As pessoas andam com medo. Olha, você não pode ter medo do seu marido, pelo amor de Deus. Você não pode ter medo da sua esposa. Ah, pastor, minha esposa não te vê, não. Minha mulher é brava. Você não pode ter medo de alguém que você escolher para morar, para passar a vida, para viver, para ter filhos. Não. Você passa segurança. Há momentos da vida que o marido ou a esposa precisa dizer para o outro assim: vamos continuar firmes. Vamos nos manter seguros. No momento, por exemplo, no momento de uma enfermidade, onde a pessoa está passando uma dificuldade, o marido chega e diz: eu estou contigo, estou ao seu lado, estou junto de você, e a gente vai orar até que Deus responda. Como isso produz ânimo, irmão? Como isso alavanca a nossa vida? Como isso produz um sentimento de força, de coragem, e a gente não vai perceber que as coisas não estão fadadas a terminar, porque é um Deus no meio da nossa família capaz de nos abençoar. Nosso olhar precisa produzir segurança. Seu olhar precisa produzir segurança, sabia? Seu olhar não pode ou não deve produzir medo. As gerações antigamente o pai olhava: já sei. Já sei. O que meu pai olhou, já sei. Minha mãe olhou, já sei. Família, relacionamento, precisa produzir segurança. A segurança da família precisa estar onde? Em toda parte. Em todos os lugares. Davi foi um ótimo rei, mas foi um péssimo pai. Às vezes nós somos muito ativistas. Fazemos muito bem uma coisa, esquecemos do mais importante. A segurança produz autoestima. Como é bom, irmão, a gente está com autoestima, não é? Quando você está animado, você já viu quando você está animado? Ele fala assim: está chovendo. Ah, não vou na igreja. Vou? Eu não vou. Não. Está chovendo, quero igreja. Vou. Mas você vai nessa chuva toda. Vou. Mas lá, vou. Você está animado. Quando você está animado, você passa por cima de tudo. Quando você está animado, nada impede você. Quando você está animado, nada pega você, nada impede você. Mas quando você está desanimado, você diz: hoje está muito calor. Hoje está muito calor. Hoje está chovendo. Vou ficar mais um pouco. A gente tem que despertar ânimo na nossa casa. Despertar ânimo no nosso relacionamento. Despertar ânimo na nossa vida. A esposa precisa sentir segurança ao ter um marido e vice-versa. É muito bonito
Quando a pessoa diz, eu vou casar com você, eu vou morar debaixo da ponte. Mentira. Vai morar a primeira noite, mas depois vai começar a exigir. Eu não tenho nenhuma filha, eu tenho 2 filhos homens. Um até voltou dos Estados Unidos aqui com a gente, não sentido se vai voltar, se vai ficar. Mas, sábado passado, eu me tornei avô. Eu tenho um filho dos Estados Unidos que casou com uma africana. E aí, como foi sábado passado, nasceu minha netinha. Você imagina eu, confusão. Você imagina? Não, se eu fiquei, você imagina a minha mulher. Porque a mulher sempre mais, né? E aí meu filho não dizia o nome. Minha esposa, o nome da minha nora é Joy, e o nome da minha esposa é Rose. É Rosemary. Um chama de Rose e outro de Mary. Aí ela vai falar, você não vai me dizer então o nome da minha neta é Mary Joy. Mary Joy. Aí ele virava assim, mas Feliz, como é que está a Mary Joy? Pai, está dando, eu acho que ela vai ser música, porque junto o tempo inteiro. Meu filho é músico. E o pastor Zé da pediu quando ele vier aqui para me trazer ele aqui, quando ele vier ao Brasil. E aí eu sou avô, olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. A partir de agora eu sou avô, estou me sentindo, irmão. Estou me sentindo. Você não imagina, estou até mais empinado. Assim. Meus filhos estão longe, um voltou, não sabe se filho, se lá, se não. Mas uma coisa eu deixei no coração deles, a palavra de Deus. Aonde estão? Estão na igreja, servindo a Deus. Quando tem alguma dificuldade teológica, não pense que eu sou teólogo. Não, eu fiz seminário, eu sou teólogo. Pai, isso aí, o que o senhor acha? Aí eu brincando bem e falo assim, foge que eu acho. Essa doutrina é errada. Esse ensinamento é errado. Isso não tem. Nossos filhos precisam sentir segurança em nós, nos pais. Que você esboce essa segurança. Bom, a gente não tem como escolher o pai, não é isso? Nem a mãe, a gente tem como escolher. Mas que o seu filho ou a sua filha possa dizer, olha, se eu pudesse escolher um pai, eu queria que fosse o Senhor. Se eu pudesse escolher uma mãe, eu escolheria a senhora como minha mãe. Por que as pessoas dizem isso? Porque há uma construção. Não fique olhando a família do outro que é bela, que é maravilhosa, que é encantadora, porque pode ser só embalagem. E se for linda, parabéns, te Deus abençoe, mas a minha também vai ser. A minha casa vai ser. A segurança, irmãos, nos protege de escorregarmos. Quando a gente tem segurança, a gente não escorrega. Muitas famílias estão vulneráveis, porque não estabeleceram regras, papéis, para que a sua casa seja uma casa de Deus, uma casa cheia de presença de Deus. E quem faz isso é você. A igreja só complementa, a igreja só ajuda naquilo que você constrói. Podemos fazer na nossa família o que Deus sonhou para ela. Eu não sei o que Deus sonhou para a sua família, mas, irmãos, os sonhos de Deus, diz uma música do são maiores do que os meus. Pense que Deus só tem sonhos bons para a sua família. Pense que Deus tem pensamentos bons para a sua casa. Se Deus tem bênção para você, trabalhe para que a sua família receba todas essas bênçãos. Precisamos dar passos de mudanças. Dê passos. Não deixe que o tempo se carregue disso. Trabalhe pela sua casa. Coragem, lute, para que vocês juntos enfrentem desafios. Qualquer que seja financeiro, seja de uma enfermidade. Porque o dia mal vem, irmãos. Qual a família aqui que não teve um dia mal? Todos nós temos um dia mal, sabia? Um dia mal acontece. Mas para que esta família tenha segurança. Dizem que quando o vento bate, ele derruba o coqueiro. Mas quando vem a palmeira vai e volta. Os ventos não são para sempre sobre a nossa casa. Mas que a nossa casa seja uma casa alicerçada em Deus, alicerçada no Senhor. A atitude para seguir em frente é sua. A atitude de fazer
da sua família uma família abençoada. É sua. Construa isso. Trabalhe nisso. E você vai ver que se a sua família é abençoada hoje, ela vai ser muito mais ainda depois. Trabalhe na sua casa. Não fique apontando defeitos. Corrija os defeitos. Corrija. Trabalhe para que a sua casa seja uma casa. Amém? Você pode ficar de pé comigo?